Obrigada pela atenção e eu passo a palavra agora para o Renan. Obrigado. Bom dia a todos. Vou começar me apresentando. Acho que muitos de vocês tiveram a oportunidade de acompanhar um pouco da minha carreira e tenho certeza que muitos dos jovens, pelo menos, não tiveram tempo, né, para ver um pouco o que eu pude contribuir para o esporte brasileiro. Mas, de qualquer maneira, eu comecei jogando voleibol com 11 anos de idade, em Porto Alegre, e minha vida toda foi dentro do esporte, né, particularmente dentro do voleibol. Eu fiquei jogando pela seleção brasileira durante 14 anos, hoje eu estou com 46 anos, e disputei 3 Jogos Olímpicos, um quarto como comentarista, vários campeonatos mundiais, Jogos Pan-Americanos, 3, enfim, vários campeonatos brasileiros, e fiquei 5 anos na Itália, depois das Olimpíadas de Seul, em 88, como jogador também. Depois voltei para o Brasil para começar uma nova função, que era a função de treinador. Fiquei 6 anos como treinador, 2 anos em São Paulo, no Palmeiras Parmalat, ao lado do Brunoro. Depois na Chapecó, em Santa Catarina, e 2 anos, por fim, na Olímpicos, no Rio de Janeiro. Depois fiquei 6 anos também na área da gestão esportiva, em Florianópolis, onde implantei um projeto de esportes dentro de uma universidade, que é a Unisul, que até hoje está com esse projeto. Tínhamos várias frentes, mas a principal modalidade era o voleibol. E o ano passado decidi voltar às quadras para começar a ser treinador novamente. Então fui treinador o ano passado e esse ano estou dando continuidade a esse projeto. E o que me fez largar, né, a atividade de treinador nos 6 primeiros anos, um problema de saúde de família, decidi morar em Florianópolis, que depois até durante essa apresentação eu vou contar alguns casos para vocês. E na verdade eu não gosto, até porque eu não sou palestrante, né? Não é minha função, não é minha atividade palestrar. Eu faço sim uma apresentação, tento passar um pouco da experiência que eu tive dentro das quadras. E então, palestrante é aquele que vem aqui e está tudo ali, né? Enfim, ele vive daquilo ali diariamente e não é realmente o meu negócio, né? O meu negócio é na medida que eu tenho a oportunidade de passar um pouco dessa experiência, né? Tudo que o esporte me deu até hoje, eu tento retribuir nesses momentos. Eu acho que hoje é um momento muito especial, né? Pela iniciativa de vocês, de estarem aqui hoje, dessa oportunidade que eu estou tendo. Muito bem. O ano passado, quando eu tive um convite para voltar a atuar como treinador, eu pensei muito, porque eu estava numa área estratégica, na área da gestão do esporte, e voltar a ser treinador, ou seja, voltar para dentro da quadra, o risco era muito grande, o comprometimento, e todos vocês sabem que o treinador ele vive de resultados, né? Em qualquer modalidade esportiva. E só que hoje, graças a Deus, a gente sabe que no voleibol não é assim. O voleibol hoje, ele sabe aonde ele quer chegar, aonde ele está, e eu vou contar um pouco o porquê de tudo isso. E muitos de vocês podem estar estranhando, tá? Mas o que tem a ver, né? Eu tenho meu próprio negócio, eu sou empreendedor, eu sou um empresário, ou enfim, eu sou um estudante, eu sou um profissional liberal. O que tem a ver o esporte com tudo isso, né? E vocês vão poder verificar que tem muito a ver, né? Tem muito a ver porque em qualquer atividade, em qualquer ramo, por mais investimento que tenha, por mais tecnologia, por mais oportunidades, nós todos dependemos de uma coisa muito importante, né? Tanto na área de vocês, como na minha, que é o esporte, que são as pessoas. E são elas realmente que fazem a diferença no nosso dia a dia. E eu acho que o esporte, eu tenho certeza que o esporte é um referencial para isso. Porque o esporte, ele tem uma coisa que é inevitável, que é o placar, né? O placar é implacável, está lá. Você está errando, você está perdendo. Você está acertando, você está vencendo. Você tem que tomar decisões rápidas, você tem que saber construir o resultado. Senão você é crucificado, você é julgado, enfim. Então, as oportunidades que eu tive de estar disputando várias Olimpíadas e Mundiais e tudo mais, me proporcionou algo muito importante. Porque estar
convivendo diariamente ao lado de pessoas, de atletas brilhantes, isso me mostrou muitas coisas interessantes. Que esses atletas, essas pessoas vencedoras, elas têm muitas coisas em comum. E é muito importante aqui sempre deixar claro, né, a diferença do campeão e do vencedor. Né? O campeão é aquele que é o campeão. Né? Hoje eu sou o campeão. Né? E o vencedor, ele vai ser sempre um vencedor. Né? O campeão, ele está campeão. O vencedor, ele é um vencedor. É aquele que você pode confiar sempre. O campeão nem sempre vai ser o campeão. O campeão vai ser campeão uma vez, talvez o ano que vem ele não chegue nem numa final, ou nem chegue numa reta final. E o vencedor não, você sabe que ele vai estar sempre pontuando, vai estar sempre ali. Né? E esse é o exemplo que nós queremos. Né? Para dentro de casa, para o nosso negócio, para os nossos amigos, são essas pessoas que nós queremos estar convivendo diariamente. E essas pessoas realmente elas têm algo em comum, né? Que são as atitudes. Eu acho que ficou muito claro para todos nós. É uma coisa que é difícil falar em esporte e não tocar nesse assunto, que foi a Copa do Mundo de futebol na Alemanha esse ano. Né? Ficou uma imagem muito ruim para todos nós. Não pelo resultado, porque perdeu. Porque o esporte é assim, ou você perde ou você ganha. Lá na frente, um só ganha e o restante, infelizmente, não chega até a reta final. Mas o que deixou todos nós, né, muito chateados, até preocupados, foi a imagem com que eles passaram para todos nós brasileiros. Né? Uma imagem de não estou nem aí, tudo bem. E infelizmente foi essa a imagem que eles nos deixaram. Tá? Não foi nem pelo resultado, mas a imagem de postura, de atitude. Isso foi muito ruim. E é isso que a gente quer sempre, é buscar o máximo, o melhor de cada um. Então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Como é que vai acontecer aqui essa apresentação? Eu vou estar apresentando primeiramente um vídeo para vocês, depois eu vou voltar à minha apresentação e vou finalizar com um vídeo também. Né? E a história que eu vou falar hoje é sobre um projeto, esse que eu estou vivendo hoje, de uma equipe de voleibol, que o patrocinador chama CIMED. Né? Não estou aqui fazendo propaganda para a CIMED, mas é um laboratório farmacêutico que decidiu entrar no voleibol como uma ferramenta de marketing. E é uma empresa jovem e muito agressiva no mercado. Né? E ela queria um projeto esportivo dessa maneira também. Então a primeira coisa que eu fiz, né, para o dono da empresa foi mostrar realmente a diferença de uma empresa, ou de uma equipe, ou de um projeto vencedor e de um projeto campeão. Você quer ser um projeto vencedor ou um projeto campeão? Se você quer ser um projeto campeão, você vai ter que investir muito dinheiro. Se você quer um projeto vencedor, nós vamos ter que saber planejar, vamos ter que saber trabalhar em equipe e tudo mais. Enfim, mostrei para ele como eu acho que tem que ser desenvolvido o esporte ou, enfim, qualquer outro segmento. E ele, então, definiu e aceitou, né, essa possibilidade de desenvolvermos um esporte vencedor, um projeto vencedor. E eu aceitei esse desafio, que era construir, então, um projeto vencedor com uma equipe de voleibol. E o orçamento não era um orçamento muito grande. Né? E nós comecei a sair da área da gestão, comecei a vir para a quadra novamente e começamos do zero. E eu acho que isso foi a coisa mais difícil. Deixa eu ir mudando aqui. Isso. Então, quando ele me chamou, não, vamos construir uma equipe e tudo mais, nós tínhamos vários desafios. Né? Primeiro, conseguir uma vaga para jogar o Campeonato Brasileiro, que é a Superliga, que é a coisa mais difícil que tem você conseguir entrar no grupo de elite. É como no futebol jogar uma primeira divisão. Você tinha que passar pela fase classificatória, que é a Liga Nacional, para depois chegar. Você não tinha um ginásio para jogar, nós não tínhamos torcida, nós não tínhamos equipe, nós não tínhamos nada. Camisa, não tinha absolutamente nada, nenhuma rede para jogar. Tinha que começar realmente tudo do zero. Né? E nós começamos montando tudo no papel, planejando, e no final a gente conseguiu, num primeiro momento, em 10 meses, né, ser campeão da segunda divisão, ou seja, conseguir a ascensão para a primeira divisão e se tornar campeão da Superliga Nacional já no primeiro ano. Né? Ou seja, fomos campeões da segunda divisão e já campeão da Superliga Nacional, vencendo Minas, que é uma equipe super favorita, super conhecida, na final lá no Mineirinho, com 20 mil pessoas. Então, nós ficamos na frente do Minas, Banespa, Ubra, Unisul, equipes extremamente qualificadas
e tradicionais do voleibol. Né? Uma equipe jovem, vocês vão perceber. E aí muita gente perguntou, tá, mas e aí, como é que faz, né, para você construir um projeto vencedor em 10 meses? Né? Qual é o segredo disso? E muita gente então me convidou, Renan, pô, você pode vir explicar um pouco para a gente como fazer uma equipe vencedora em 10 meses? Né? Como fazer uma equipe campeã em 10 meses? E eu falei o seguinte, muita gente, sabe, pede e tudo mais, e eu falo o seguinte, olha, eu vou ser bem sincero, eu procuro em outro para poder explicar, porque eu também não sei explicar, e eu posso garantir para vocês que ninguém vai conseguir explicar, né? Porque isso não tem receita, não é receita de bolo, não é verdade? Você construir um projeto vencedor e tudo mais, tá? Isso não existe. O que eu posso explicar para vocês é o que nos levou a se tornar uma equipe vencedora em 10 meses. Né? Por quê? Porque o que nos fez uma equipe vencedora nesse período passado não quer dizer que vá fazer com que essa equipe continue vencendo nos próximos meses, ou no próximo ano, na próxima temporada. Então é sobre isso que a gente vai estar falando aqui, que eu vou estar apresentando. E eu vou passar um filme para vocês, tá? Do último jogo, nós e Minas, para vocês conhecerem um pouco o time, enfim, o que aconteceu. Uma equipe totalmente desacreditada, muito jovem, né? Uma equipe média de idade de 20, 21 anos. Tinham 2 jogadores só um pouco mais experientes. O nosso grande garoto era o filho do Bernardinho, acho que o Bernardinho todo mundo conhece. O Bruninho, ele aparece até uma cena ali mordendo os dedos, não podia ser diferente, né? Igual o pai. Então, uma equipe muito jovem, mas eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nas imagens, na atitude dos atletas. Na atitude dos atletas. E até fazer uma referência, né, fazer uma analogia com a Copa do Mundo de futebol. Né? Porque eu falei logo no início aqui, quer dizer, o que nos deixou mais chateado na Copa do Mundo de futebol foi a atitude. Né? A atitude que foi passada para todos nós. E é isso que eu queria que vocês prestassem atenção. Quer dizer, como é que você consegue tirar, né, essa atitude desses atletas, desses profissionais, enfim, como é que você consegue tirar essa coisa, esse algo mais que vem de dentro realmente, né, aquele brilho no olho diferente de quem diz, não, esse título é meu, eu vou buscar, ninguém vai tirar de mim. Quer dizer, como é que você consegue construir isso? Porque muita gente acha que é o seguinte, né, que foi, acho que, o grande erro da seleção brasileira de futebol. Basta estar lá que nós somos os favoritos, que nós vamos botar a camisa do Brasil e nós vamos ser os campeões. Né? E na verdade não é assim. Né? Na verdade você precisa plantar. Né? Porque a competição é a colheita. O plantio é a coisa mais importante. Quer dizer, é o dia a dia que você tem que construir tudo isso. Né? Então, gostaria que passasse o vídeo. Essa foi a 5ª partida da final lá em Minas. Né? Tinham 20 mil pessoas no estádio, no ginásio, e a gente conseguiu vencer. Tem que apertar ali em cima.
prefere aqui atrás, Bob bateu, ela toca no bloqueio, acabou! Florianópolis é campeão brasileiro de vôlei, levanta o título da Superliga, faz 3-1 e ninguém acreditava na gente. Do áudio aí, mas a gente voltando aqui, então a gente começou a primeira coisa que nós fizemos, né, quando a gente decidiu, então, não vamos aceitar esse grande desafio e vamos começar a tentar construir um projeto vencedor. A primeira coisa que nós fizemos, eu e a comissão técnica, foi planejar, né, aonde nós queremos chegar, o que nós temos na mão, né, o que nós podemos fazer de diferente para que a gente atinja, ou as chances de chegar a esse objetivo, a gente aumentem bastante. Então, a gente começou a planejar, e é uma coisa que pouca gente hoje no Brasil, no esporte, né, sabe fazer. E uma coisa interessante, vou contar uma historinha para vocês, que muita gente pergunta para mim, por que tem tanta gente do voleibol trabalhando na área da gestão esportiva? Né? E hoje nós temos o Brunoro, que trabalhou, enfim, sempre na Parmalat, hoje está no Pão de Açúcar, o Bebeto de Freitas, que era treinador, está no Botafogo, o Radamés Latari, que foi vice-presidente do Flamengo, o Bernardinho no Rexona, eu lá no Sul, Montanaro no Banespa, e assim vai, quer dizer, tem uma infinidade, Zé Roberto já trabalhou no Corinthians, tem uma infinidade de profissionais, ex-atletas, ex-militantes do vôlei, que estão na gestão como um todo do esporte, né? E isso me fez parar para pensar, quer dizer, o porquê, qual foi o caso que aconteceu, o que houve que isso, né, tem reflexo até hoje. E eu lembro de uma passagem que eu cheguei à seleção brasileira em 77. Até 1980, o Brasil nunca tinha vencido absolutamente nada em nível internacional. Né? Então, nunca tinha chego entre os 5 melhores do mundo em campeonatos mundiais ou em Jogos Olímpicos. E nessa Olimpíada de 80 ficou em 5º, mas nunca tinha subido no pódio. Em 1981, o Nussmann, que hoje é o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, que era presidente da Confederação de Vôlei, ele renovou toda a seleção brasileira. Né? Ele deixou os jovens e contratou uma comissão técnica, convocou uma comissão técnica jovem também, que na época era o Bebeto, o Brunoro, enfim, e renovou toda a seleção brasileira, e ali começou uma geração que eu fazia parte, eu, Montanaro, William, Xandó, Mauri, Bernardinho, Maraca. E eu lembro que nós estávamos todos reunidos num auditório, estava ele, a comissão técnica em cima, e ele chegou e falou o seguinte: olha, nós estamos começando um planejamento estratégico para o voleibol, e esse planejamento, ele em princípio tem uma duração de 4 anos, aonde nas Olimpíadas de Los Angeles, em 84, nós estávamos em 81. Em 84, nós vamos estar disputando a primeira final olímpica, a primeira medalha de ouro no voleibol em Jogos Olímpicos. E na hora todo mundo riu, todo mundo se olhou e falou assim: nós nunca subimos num pódio. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. O cara está falando que daqui a 4 anos eu vou estar disputando uma medalha de ouro. Né? E muita gente brincou, riu e tal. Eu lembro que ele deu um tapa na mesa e falou: olha, se tem alguém aqui que não acredita, por favor, levanta e saia. Né? E todo mundo, garoto, todo mundo se olhou e falou: bom, vamos ver que negócio é esse, né? Vamos pagar para ver.
E 4 anos depois, nós estávamos disputando a primeira final olímpica em Los Angeles. Nós perdemos essa final, mas nós estávamos lá disputando. E eu acho que todos que estavam envolvidos nesse processo, caiu a ficha. Né? Pô, esse tal de planejamento realmente funciona. Realmente funciona. E o aprendizado ali, ele foi muito grande, porque eu aprendi 3 coisas ali. Primeiro, que o planejamento ele não pode ser engessado. Né? Você não pode planejar, botar numa cartilha, botar embaixo do braço e morrer abraçado com ele. Né? Porque no segundo ano nós já estávamos subindo ao pódio. Né? E aquilo ali poderia ser um motivo de relaxamento, dizer não. Né? Então, o planejamento ele tem que ser constantemente reavaliado, revitalizado, quer dizer, você tem que estar constantemente atualizando ele. E muitas das vezes, né, fugindo até de certas coisas que acontecem no dia a dia. A segunda coisa foi que nós temos que ter um foco muito claro. Temos que ter um foco muito claro e lutar por ele até o último dia, até o último ponto. E foi o que não aconteceu nessa equipe, né, nessa geração. Porque nos Jogos Olímpicos os interesses começaram a ser completamente diferentes uns dos outros. Né? Os nossos atletas, por experiência dos atletas e da comissão técnica, os interesses ali na hora eram completamente divergentes. Ninguém mais pensava em vencer, e sim, nós já chegamos e tudo bem. E os interesses comerciais até, um já estava preocupado com a marca do tênis que ia usar, contrato de roupa, contrato, enfim. E o foco, então ele tem que ser, realmente objeto de desejo até o último momento, até o último ponto. E a terceira coisa, mais importante, então, não pode ser engessado, tem que ter um foco muito claro. E a terceira coisa, muito importante, talvez a mais importante, é que todo planejamento ele tem que ter cúmplices. Né? Ou seja, todas as pessoas envolvidas, elas têm que morrer por aquilo ali. Elas têm que realmente acreditar. Então, se não fosse mesmo dar um tapa na mesa, né, fatalmente, o pessoal talvez não tivesse aderido a essa nova filosofia, enfim. Então, temos que ter cúmplices. As pessoas, então, envolvidas, têm que realmente acreditar. E foi o que nós fizemos. Quando nós reunimos o nosso pessoal, nós mostramos claramente, olha, nosso time é um time extremamente limitado, um time jovem, nosso orçamento é um orçamento pequeno, mas nós temos uma das melhores estruturas, estamos montando uma das melhores estruturas, e nós, pelo que nós temos hoje aqui, né, nós apostamos em alguns valores, nós temos condições de chegar em tal lugar, tal. E todo mundo aceitou e comprou a ideia. Então isso é uma coisa realmente muito importante e que vai sempre fazer a diferença. Depois que você planejou, você está com um grupo na mão, você tem que transformar esse grupo num time. E isso, com certeza, é uma das missões mais difíceis que tem. Né? Você transformar o seu ambiente de trabalho num time. Você transformar um grupo de pessoas num time. Né? Qual é a diferença de um grupo e de um time? Um grupo é um grupo de pessoas que está, talvez, numa parada de ônibus, está todo mundo ali conversando, trocando ideia, falando sobre política, sobre esporte, Só que, no momento mais importante, na hora que o ônibus chega, cada um vai para um lado. Um vai para o sul, outro vai para o norte, outro vai para a praia, outro vai para o centro, enfim. E um time não. Um time sabe aonde quer chegar. Ele sabe onde quer chegar. Um time sabe que não pode ter um peso morto dentro do time. Porque o peso morto ele é muito pesado para ser carregado. Um time sabe que se um player, o componente, naquele dia não está dando o seu 100%, está dando só 80%, alguém vai ter que ajudar a dar aqueles 20%. Que provavelmente, num outro dia, ele vai precisar de uma ajuda. Então, esse sentimento de time é muito importante. Você conseguir construir esse sentimento. E como é que você constrói esse sentimento de time? É o dia a dia. É o dia a dia. Eu tenho uma passagem interessante, foi um dos primeiros, acho que foi o terceiro jogo nosso durante a temporada, nessa primeira temporada. Nós estávamos jogando um jogo internacional contra a Samsung, um time da Coreia, e nesse dia lá em Florianópolis estava chovendo muito. E o ginásio tinha algumas goteiras e alagou toda a quadra, e tinha televisão, tinha imprensa, o ginásio estava cheio. E os moleques que enxugam a quadra, que chamam ligeirinho, eles não estavam dando conta, porque é tudo garotos de 9, 10, 12 anos. Então eu pedi para parar o jogo, falei com o intérprete da Coreia, e solicitei para que todos os jogadores e comissão técnica dessem uma geral. Todo mundo
fosse para o chão, de joelho, com o bumbum para cima, enxugar a quadra, tal, para que em 3 minutos o jogo estaria começando novamente. E todo mundo fez isso. Não, legal, vamos embora. E todo mundo fez isso. Aí quando eu vejo, tem um jogador nosso que está na arquibancada. Está lá na arquibancada, com a namorada, tal, conversando. Leco, o nome dele, era um levantador. E aí eu pedi para o meu auxiliar técnico lá chamar ele. Eu falei, ó, chama ele, está todo mundo trabalhando. Aí o auxiliar técnico foi lá, ele falou, não, já tem muita gente, não tem necessidade, né? Está todo mundo já trabalhando, está quase seca a quadra, beleza. Eu falei, não tem problema. Aí voltamos, tal, vencemos o jogo, aí fomos para o vestiário, falou, ó, tem 2 coisas importantes. Primeiro, parabéns para vocês, vencemos um jogo internacional, isso é bom porque dá consistência para o projeto. E a segunda coisa, o Leco, que era esse garoto, pode pegar suas coisas e ir embora. Né? Aí, na hora, todo mundo falou, mas por quê? O que houve? Né? Eu falei, o que houve? Porque na hora que o time mais precisava de você, né, que era o momento ali para você enxugar 1 metro, não mais que isso. Você achou que o time não precisava de você. Quer dizer, o time precisava de você e você achou que o time não precisava de você. Então, se você acha que o time não precisa de você, como é que vai me convencer a acreditar que você é importante para o time? Então você pode pegar, quer dizer, não teve a segunda chance. E tem que ser assim no momento que você quer criar um sentimento de time. As pessoas envolvidas, elas têm que realmente acreditar que ela é uma pessoa importante para dentro do seu contexto. Então, dentro de empresa também é assim, quer dizer, há aquelas dúvidas, né? Pô, porque todo mundo quer ser o grande protagonista, né? Todo mundo quer ser a pessoa em evidência, quer ser o diferencial. E, na verdade, num time, as pessoas têm que entender que não existe A, B ou C. Existe um time, que quem ganha é um time. E isso eu sempre deixei muito claro para o nosso time. Por ser um time extremamente limitado e de jovens, o nosso time não tinha um grande diferencial. Eu sempre mostrei isso para os jogadores, que se nós temos alguma chance de chegar numa reta final e vencer o campeonato, ou chegar numa semifinal, nós temos como time e não individualmente. Né? O Michael Jordan sempre falava isso, que um grande jogador ele pode ganhar um jogo, mas não vai ganhar um campeonato. Quem ganha campeonato é time. Então, uma das coisas mais importantes, quando você quer ter um projeto vencedor, é você conseguir criar esse sentimento de time. E quando você tem um time, você tem que ter pessoas, isso já é meio que natural, pessoas comprometidas, extremamente comprometidas. E quando você fala em comprometimento, me vem 2 palavras na cabeça fortes, né? Que uma é renúncia e a outra é paixão. Né? Então, o que você está disposto a abrir mão para você chegar ao seu objetivo? Então você planejou, você sabe onde quer chegar. Agora é o seguinte, eu sempre reúno minha equipe quando começa a temporada e eu faço uma pergunta para eles. Né? O que nós queremos? O que vocês querem esse ano? Inevitavelmente, invariavelmente, todos respondem, eu quero ser campeão, eu quero ser campeão, eu quero ser o primeiro. Eu falei, pô, era isso que eu queria escutar de vocês. Só que eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês, que todas as equipes também querem ser campeão. Vê que coisa engraçada, né? Todo mundo quer ser campeão. E agora, como é que faz? O que nós vamos fazer de diferente? O que nós estamos dispostos a fazer a mais para chegar a esse objetivo? Não é verdade? Nós temos que fazer alguma coisa a mais. Então, vocês acham natural, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno chegar numa Copa do Mundo com 10 quilos acima, por exemplo? Quer dizer, tudo era mais importante, menos a Copa do Mundo. É óbvio. Então, até fazer uma menção aqui, a seleção de futebol, e eu admiro muito, é meu amigo e respeito, o Parreira, é um profissional de extrema qualidade, conhece como ninguém o futebol, um tremenda gestor e líder, só que ele caiu numa armadilha que chama armadilha do sucesso. E todo mundo já caiu nisso, os grandes líderes e tudo mais, o próprio Bernardinho, o Bernardo, vou citar algumas vezes aqui, porque é meu amigo de infância, e o Bernardo perdeu, nos últimos Jogos Pan-Americanos, a semifinal para a Venezuela. A medalha mais garantida que o Brasil tinha em Jogos Pan-Americanos era voleibol masculino. Na semifinal, perdeu para a Venezuela. O Brasil vinha, em 2002, de um título de campeão do mundo em Buenos Aires e da Liga Mundial. 15 dias depois, perdeu para a Venezuela. Mas é impossível. Não, acontece.
chama-se Armadilha do Sucesso. E o Parreira, infelizmente, caiu nessa armadilha do sucesso. Eu tenho certeza absoluta, e conheço vários jogadores dali, que todos, na hora ali, dariam qualquer coisa para vencer o jogo contra a França. Dariam qualquer coisa. Só que não dá. Não dá. Não dá porque não consegue. Não consegue. E esse é o pensamento, né, dos grandes atletas. Muitas vezes, em final de carreira, eles falam, não, deixa comigo que na hora eu vou resolver. Vai conseguir uma vez ou duas, depois não consegue mais. E o Brasil, infelizmente, aconteceu isso com o Brasil. O Brasil não soube plantar. Quer dizer, cadê a renúncia? Eu lembro, eu estava vendo uma partida, Brasil e Japão, fatalmente, todos vocês puderam acompanhar também, que o Galvão Bueno estava narrando, e o Japão começou vencendo por 1-0. Vencendo por 1-0, e num determinado momento, esse jogo o Brasil ganhou por 4-1. E num determinado momento, enquanto o Brasil estava perdendo, o Galvão Bueno falou uma coisa tão simples, mas tão profunda, que ele falou o seguinte, eu acompanhei todos os treinamentos e tudo mais, e o Brasil está jogando como no treino, parece o treinamento. Quer dizer, tá aí, qual é a novidade? É óbvio que vai jogar como ele treina. Não vai ser diferente. Ele vai jogar como ele treina. Então é esse conceito que a gente tenta passar para os atletas. Quer dizer, você quer chegar, você não vai chegar lá. Você vai chegar hoje. O que hoje nós vamos fazer de diferente para poder lá na frente chegar? Eu tenho um garoto que foi convocado para a Seleção Brasileira de Jovens agora, de novos, essa semana. E ele estava no banco. Eu contratei ele esse ano, ele é muito jovem. E ele veio para ser banco. Mas é um garoto que treinou muito bem durante 2, 3 meses. E nós fomos jogar agora uma competição que chama Copa Mercosul, que nós somos campeões. E ele foi convocado pelo Bernardinho. Aí ele falou, o que faz, 2 joguinhos, 2 jogos que eu joguei bem. Eu falei, não foram jogos. O que faz, o que você fez há 2 meses atrás. É ali que fez a diferença. No treinamento, no dia a dia, é a renúncia. Tá? A renúncia, quer dizer, o quanto você está disposto a abrir mão de alguma coisa para você chegar. Porque querer chegar todo mundo quer. Todo mundo quer ser bacana, chegar lá, não, eu quero disputar a final, mas o que você está disposto a fazer para chegar a esse objetivo? E a segunda palavra chama-se paixão. Quer dizer, você tem que gostar realmente daquilo. Se você não gostar, não adianta. Não adianta. É goela abaixo. Não vai. Então, quando nós começamos sempre a temporada, até uma coisa interessante, que no vôlei, como no futebol, qualquer outra modalidade, os atletas chegam, está toda a estrutura pronta, bola, rede armada, enfim, todo o material, tudo certinho, quadra limpa. E lá na CIMED eu adotei um lance interessante. O primeiro mês de trabalho, o atleta ele é responsável pelas bolas. Então, quando começa o treinamento, eu enumero as bolas e dou uma bola para cada jogador. E ele é o responsável por essa bola. Ele tem que levar para casa, tem que cuidar da bola, voltar com a bola, treinar, limpar a bola, voltar para casa e tudo mais. E nos primeiros dias foi uma chiadeira danada. Mas a bola, eu vou perder a bola. E aí como é que eu faço? Eu falei, não se preocupa que no final do mês nós vamos comprar 2 bolas com o teu salário, não vai nem sentir. Você só vai perceber que vai ter um dinheirinho a menos lá que nós vamos comprar essas bolas. Eu tenho certeza que você vai cuidar delas como ninguém. E no primeiro momento eles até chiaram. E no final, quando eu recolhi as bolas, eles reclamaram. Mas ele está tão legal com ela. Ela é minha companheira em casa, eu fico brincando e tal. E é verdade, a bola é um instrumento de trabalho dele, é uma extensão da mão, ela tem que fazer parte do dia a dia dele. Então ele tem que realmente gostar da bola, do ambiente de trabalho e tudo mais. Não existe o excelente profissional que é comprometido, que vive em equipe, que não gosta do ambiente de trabalho. Não dá, é inevitável, não casam as coisas. Então você tem que fazer realmente com que isso desperte dentro da pessoa. Eu tenho uma historinha interessante desse comprometimento, que eu era técnico da Olímpicos, era um time muito bom, jogava nessa equipe o Maurício, o Nauber, o Carlão, era uma equipe realmente muito boa. E nós ficamos em segundo lugar nesse Campeonato Brasileiro. Mas aconteceu um lance interessante, que o capitão do time, ele tinha uma mania que atrapalhava demais. Ele não conseguia chegar no horário nunca. E o voleibol ele tem regras muito rígidas, de disciplina, de uniforme, então tem multa para tudo. Se o cara está com a meia errada, se está fora do horário, enfim.
de empenho e tudo mais. E quanto ao horário, ele tem um percentual lá de 0,01% por minuto atrasado em cima do salário, ele tem que pagar. E esse capitão do time, ele chegava todo o treinamento 2, 3 minutos atrasado. 2, 3 minutos. E no primeiro mês, todo mundo sacaneava. Ah, caixinha pro time, nós vamos fazer um churrasco, né? E você que vai bancar e tal, tal. Segundo mês, o que era engraçado começou a atrapalhar, né? Porque todo mundo tinha que esperar o bonitão se arrumar, tal. Pô, tá todo mundo aqui desde as 8h30. O cara chega às 8h33, 8h34, vai ter que... Enfim. E aí eu fui do capitão do time, e falei com ele, foi o seguinte, olha, é muito importante você respeitar o horário, que está começando a atrapalhar e tudo mais. Aí ele falou, mas eu estou pagando a multa, qual o problema? Né? Eu falei, é verdade, né? A regra é aquela ali, mas tenta porque é importante para o time e tudo mais. E aí, passou-se mais 2 meses, e invariavelmente ele chegava sempre 2, 3 minutos. Aí cheguei nele e falei, olha, o negócio é o seguinte, você está atrapalhando demais, eu preciso que você chegue no horário. Aí, ele quase chorou, cara, eu não consigo, está em mim, eu tento, saio cedo, mas sempre acontece alguma coisa, quando eu vejo eu estou atrasado. É uma coisa impressionante, eu não consigo e tudo mais. Aí eu falei, pô, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa para esse camarada, porque ele não está comprometido com a equipe. Ele não está, ele está pensando no dele. E aí, num determinado momento, eu mudei a regra do jogo. Eu reuni todo mundo e falei o seguinte, olha pessoal, de agora em diante vai mudar a regra do jogo. O que vai acontecer é o seguinte, quem chega atrasado agora não paga mais multa, está liberado. Né? Quem paga são todos os outros. Todo time paga, e quem chega atrasado não precisa pagar. E todo mundo falou, pô, que isso, tá de sacanagem, eu estou no horário e eu vou ter que pagar. Vai pelo seguinte, porque se na hora do jogo ele chegar atrasado numa bola, ou se ele não cumprir uma determinação que foi combinada entre todos, quem vai perder são vocês. Quem vai perder são vocês. Né? E impressionante, ele nunca mais chegou atrasado. Ele nunca mais. Por quê? Porque um simples gesto de mecânica interna, quer dizer, ele viu que de uma hora para outra ele ficou realmente comprometido com todo mundo. Porque todo mundo começou a olhar para ele de uma maneira que, meu, se tu chegar atrasado, eu te mato, entendeu? Então, e ele realmente mudou completamente o jeito dele, né? Então isso deixa eu mudar aqui. Então você tem um time fechado, com sentimento de time, né, com comprometido, e você tem que ter na sua equipe, isso é uma coisa difícil, isso é uma coisa muito difícil, você criar uma mentalidade vencedora, você conseguir mostrar, né, para a sua equipe que ela tem condições de chegar e ser uma equipe vencedora. Não confundir com falta de humildade, nada disso, mas nós temos vários exemplos disso agora no basquete, né? O basquete tanto masculino como feminino. Né? Quem acompanhou agora o Mundial Feminino, o Brasil estava bem na frente, na semifinal, no finalzinho perdeu. Por que no finalzinho perdeu? Né? Isso tem explicação, é óbvio. Né? Por que tem tantas pessoas que vencem no finalzinho e tem tantas que perdem no finalzinho? Né? Se você buscar as maiores conquistas da seleção masculina, o Campeonato do Mundo na Argentina venceu no tie-break por 17-15, lá na Argentina, em Buenos Aires, que o Giovani entrou, sacou um saque na linha contra a Rússia. Liga Mundial, venceu por 3-2, estava perdendo de 2-0 para a França, virou, venceu por 3-2. Enfim, Olimpíadas, contra a Itália 3-1, sempre muito difícil, mas no finalzinho o time vai e consegue. Né? O time vai e consegue. Né? Então você desenvolver essa mentalidade vencedora, fazer com que seus atletas, né, com seus profissionais, enfim, com seus integrantes, acreditem realmente que é possível, isso não é uma coisa fácil não. Por quê? Porque o que nós mais temos hoje, eu lembro que quando nós começamos a treinar, os primeiros jogos, meu filho, o mais velho, ele tem 13 anos, ele foi ver um jogo nosso e falou, pai, mas teu time é muito ruim, não vai chegar em lugar nenhum. Eu falei, não, filho, calma, eu também sei que é ruim, eu também sei, é um time limitado, né? Mas nós vamos trabalhar, não vai ganhar, é impossível, o time é muito ruim, pai. Né? E meu time tinha uma característica que dos 12 jogadores, só um tinha sido campeão. Os outros 11 nunca tinham chego a um playoff de semifinal, ou seja, entre os 4 melhores. Nunca. Ou seja, o universo deles era lá para trás.
Então são pessoas que na hora da dificuldade, para você dar aquele passo, para chegar, diz assim, não, eu não mereço isso não é para mim. Né? E é o que mais a gente encontra do lado, não, isso aí não vai dar certo, eu falei que não ia dar certo. Isso é o que mais tem. Tem uma historinha, eu recebi um e-mail uma vez, que conta que duas meninas estavam patinando num lago congelado, e de repente abriu um buraco no lago e uma menina caiu. E aí estava passando um senhor, viu aquela cena, saiu correndo para chamar os bombeiros e tudo mais. Aí quando os bombeiros chegaram, a menina estava fora já. Né? Daí o bombeiro perguntou, tá, mas quem é que tirou? Né? Daí outra menina falou, não, fui eu. Peguei meu patins, quebrei o gelo e tirei. Aí o bombeiro falou, não, é impossível, esse gelo aqui não quebra assim, né? Só com equipamentos que nós temos tal. Quem é que tirou essa menina? Aí estava um outro senhor e falou, não, eu vi, foi a menina realmente que tirou. Não, é impossível, isso não pode e tal. E aí o senhor falou, não, foi ela, eu vi, né? E ela só conseguiu porque não tinha nenhum adulto para falar isso, que era impossível. Né? E é isso que acontece, e é verdade. Né? Se eu acreditasse naquilo, né, que meu filho falou, realmente eu ia ficar sossegado e dizer, não, é verdade, esse time aqui é para sexto, sétimo lugar. Mas não, nós sabíamos aonde nós queríamos chegar. Né? E fazer com que eles acreditassem era uma coisa muito difícil, Teve uma passagem, quando nós chegamos na semifinal do campeonato, nós e Banespa. E o Banespa era o atual campeão. E o meu time, então tinha jogadores que nunca tinham chegado a jogar um playoff, com televisão ao vivo e tudo mais. Então eu sentia uma certa resistência, uma certa dificuldade na condução dos trabalhos nessa reta final. Né? Uma tensão muito grande. E foi até interessante que o Bernardinho acompanha muito, o filho dele joga, né? É o levantador, foi o melhor levantador do Brasil nesse ano, está na seleção também. E aí o Bernardinho chegou um dia para mim e falou o seguinte, Renan, você já viu o filme Virando o Jogo? Eu falei, não vi o filme. Eu falei, então olha e mostra para os seus jogadores, cara. Olha e mostra para os seus jogadores, que é um filme bem legal. É uma comédia, mas tem uma mensagem muito legal. Aí eu fui assistir o filme. Aí o filme mostra o seguinte, é uma equipe de futebol americano, que top, e que todo mundo entra em greve, todos os jogadores entram em greve porque eles queriam maiores salários e tudo mais, porque não tinham, porque os impostos estavam aumentando, e o imposto da Ferrari, do helicóptero, a gasolina e tudo mais, tal, eles entraram em greve. E estavam na reta final de uma competição. E aí o clube, para não ficar fora dessa competição, contratou um outro treinador, e esse treinador começou a chamar jogadores anônimos, jogadores que ex-atletas, jogadores que estavam quebrados, um era ex-presidiário, o outro trabalhava numa farmácia e fazia teleentrega, então ele corria muito, entregava aqui, entregava ali e tal. Ele reuniu esse pessoal todo, atletas totalmente desacreditados, e conseguiu fazer um trabalho interessante, ele conseguiu criar um time. E foi muito legal. No início, obviamente perdeu tecnicamente, mas logo começou a vencer, chegaram numa semifinal. E se depararam exatamente com esse problema. Aí um pouquinho, não é o meu mundo isso aqui. O que eu estou fazendo aqui? Cara? E aí começou a bater um pavor dentro. E o treinador, percebendo isso, reuniu o time e fez uma pergunta para eles. Né? Eu quero saber de vocês, né? Vocês têm medo de quê? Aí um respondeu, eu tenho medo de aranha. Eu falei, não é isso que eu estou falando. Eu quero saber se vocês estão com medo de quê? De jogar. Por que vocês estão com medo? E todos ficaram calados. Né? E o treinador falou o seguinte, o medo que vocês têm que ter não é de ser felizes e de ter sucesso. O medo que vocês têm que ter é de voltar da onde vieram. Né? É de voltar da onde vieram. Esse é o problema. Vocês estão tendo uma oportunidade única. Né? E na hora, a mensagem foi muito legal, mas ao mesmo tempo eu percebi que as pessoas viam o meu time como aquele time lá, quer dizer, um time de Pangaré, né? Um timezinho, só que isso foi um desafio muito legal. E os jogadores, uma coisa impressionante, eu mostrei o filme para os jogadores, e muitos dos meus jogadores se identificaram demais com alguns atores lá daquele filme. Até o filme tem uma música super antiga, super cafona também, e o time pegou aquela música como música do time. Aí botava no vestiário antes de entrar no jogo, a música alta pra caramba. Eu falei, tomara que ninguém escute lá fora. Mas aquilo ali foi impressionante como é que bateu com o time, criou essa identidade, e o time cresceu com aquilo e começou a acreditar.
né? Então, criar uma mentalidade vencedora, né? Você acreditar realmente que você é capaz, né? Por tudo que você fez, eu acho que isso é um diferencial muito grande. E quando você consegue criar essa mentalidade vencedora, acontece o inevitável, quer dizer, que é a superação. Né? Aqui é uma foto, parece até que o Bruninho e o Hélio vão se beijar na boca ali, mas não é isso, pelo amor de Deus, eles estão vibrando. Né? E essa superação, ela vem ao natural daí. Né? Porque não adianta nada, muita gente fala assim, pô, o técnico tem que ir lá no vestiário, fazer um discurso, não sei o quê, os caras se superaram. O cara não vai se superar, não vai se superar se tudo aquilo que nós estamos falando aqui não acontecer antes. Né? A seleção brasileira de futebol, ela não se superou porque não teve a renúncia, não teve uma série de coisas, de pré-requisitos que eles tinham que ter passado na preparação para a Copa do Mundo, que não passaram. Eles simplesmente foram para um grande evento que achava que bastava estar lá e iam ser campeões. Né? Crucificá-los? Não, foi erro de planejamento. Foi erro de planejamento. São grandes atletas, grandes profissionais, e infelizmente passaram uma imagem muito ruim para a gente. Passaram uma imagem muito ruim. Só que foi erro de gestão, foi erro de planejamento. Culpado? Claro, o Parreira tem culpa, claro, é o grande gestor, mas é um profissional de primeira qualidade. Que eu confio tremendamente, mas caiu na armadilha do sucesso, que nós falamos antes. Né? E ele reconhece isso hoje. Vi algumas entrevistas dele, ele fala que nós deixamos as coisas ir acontecendo. E a superação, né? Quando isso aí vocês também já viram e ouviram várias vezes, né? Quando um atleta, o Guga, conseguiu lá o tricampeonato em Roland Garros, tudo, não tem quem não diga, pô, que sorte do moleque, hein? Pô, entrou naquilo que ele sabe fazer, né? O que é sorte, né? Oportunidade com preparação. O cara está preparado, teve oportunidade, aconteceu. Né? Então, a superação ela é nada menos do que isso. Quer dizer, você estar preparado porque a oportunidade vai acontecer. Né? Nós sabemos que hoje, por todo desempenho, né, 20% é inspiração, no máximo 20%, o resto é transpiração. Você tem que realmente arregaçar a manga e correr atrás. Se você quer chegar, é isso, não tem outro caminho, não tem outro, não tem receita de bolo, não tem segredinhos. Né? Eu fiz muitos cursos, muitas palestras, fui para aprender muitas coisas, principalmente quando eu comecei a me incentivar a ser treinador e tudo mais, eu comecei a buscar muitas das vezes ajudas em palestras e tudo mais, como conduzir uma equipe, como não sei o quê, e muitas vezes, vi muitas coisas legais e muitas coisas absurdas, que o pessoal, não, o segredo do sucesso, não existe segredo do sucesso, você quer ter sucesso, arregaça a manga e vai trabalhar, né? Agora você tem que ter algumas referências, você tem que ter balizamentos, e isso que é realmente o que pode fazer a diferença. Eu tenho uma história que aconteceu comigo, que em 1980, antes de começar ali a renovação do voleibol, que foi em 81, em 1980 a gente estava jogando as Olimpíadas de Moscou, o treinador era o Paulo Russo. E eu tinha um hábito, né, de sempre depois do treino, eu pegava o carrinho de bola e pedia pro Bernardinho ficar levantando umas bolas, pro William, que era o levantador titular. Dá uma levantada aqui e tal, que eu quero acertar umas bolinhas, criava uma nova jogada e tudo mais. Porque eu queria ser um bom atacante, né? Por ser baixo, na época eu já era baixo, hoje anão para o voleibol, mas eu queria ser um bom atacante. Né? Todo baixinho quer ser atacante, não tem baixinho que não quer ser atacante. Né? Então eu queria ser um bom atacante. E aí eu ficava atacando bola depois do treino e tal. E o treinador, que era o Paulo Russo, ele falou, vem cá, para com essa coisa aí de ficar atacando depois do treino, que tu nunca vai ser um bom atacante. Né? Olha o teu tamanho, cara, vambora, para. Tá. E aquilo ali parece que foi uma punhalada aqui. Né? Eu parei para pensar, fiquei olhando para ele, eu falei, bom, eu tenho dois caminhos. Um é acreditar nele. Ele tem razão, é o técnico, realmente. Como é que eu vou ser um bom atacante com 1,90? É muito difícil. Ou pegar aquilo como combustível. Né? E foi o que eu fiz. Eu falei, não, eu vou provar para ele, para mim mesmo, que eu posso. E aquilo ali ficou uma marca registrada minha. Ou seja, todo o treinamento acabava, eu pegava o carrinho de bola e ficava atacando umas bolas. Entrada de rede, bola alta, bola do fundo e não sei o quê. Começávamos a inovar e fazer algumas coisas diferentes. 4 anos depois, em 1985, Copa do Mundo do Japão, eu fui eleito melhor atacante do mundo e melhor jogador do mundo. Aí
peguei o troféu de melhor jogador, botei do lado, mas quando eu peguei de melhor atacante, para mim aquilo ali foi o máximo, né? Falei, pô, eu olhava o troféu assim, eu vi a cara dele, eu falei, meu Deus do céu, por que ele não está aqui hoje, né? Vou dar com o troféu à cabeça dele, né? Quer dizer, mas ao mesmo tempo eu agradeci a ele, porque ele foi o que me motivou a fazer tudo isso. Então, quando eu peguei melhor atacante, foi o máximo e tudo mais. E aí, o tempo passou, e eu sempre alimentei esse processo de estar atacando as bolinhas a mais e tal. E em 2000, eu estava comentando os Jogos Olímpicos pela Globo, e o Radamés Latari era o técnico do masculino e o Bernardinho, técnico feminino. E nós saímos para jantar um dia e tal, e o Radamés perguntou para mim, chegou, Renan, você já fez as contas? Quantas bolas a mais tu atacou do que todo mundo, né, depois do treinamento e tal, até 85, assim, quando você ganhou o prêmio e tal? Eu falei, não. Vamos fazer a brincadeira? Vamos. Aí começamos a contar. Põe 10 bolas a mais. Eu sempre tacava 15, 20, sei lá. Põe 10 bolas a mais. Um treino por dia. Normalmente eram 2. Um treino por dia, 5 vezes por semana. Beleza, fui contando. Né? Uma semana, um mês, tal, um ano, 4 anos, tal. Cheguei num número de aproximadamente 12 mil bolas a mais. 12 mil bolas a mais. Na hora, eu fiquei impressionado. Eu falei, 12 mil bolas a mais? E foi uma decepção, porque eu falei, pô, para atacar 12 mil bolas a mais que todo mundo e não ganhar um prêmio de melhor jogador, vai ser ruim assim também, né? Eu falei, meu Deus do céu, 12 mil bolas a mais, realmente é uma quantidade muito grande, né? E quando eu falo isso, enfim, quando eu vou falar com a garotada, geralmente eles perguntam, mas tio, para eu ter um reconhecimento, eu vou ter que atacar 12 mil bolas a mais de todo mundo? Eu falo, não, você não precisa atacar 12 mil, você precisa atacar 10 bolas a mais todos os dias. Então essa é a superação, essa é o diferencial, esse é o algo mais que nós temos que fazer. Né? Se nós fizermos a mesma coisa que todos fazem diariamente, a gente vai ser mais um dentro do contexto. Né? Então o que nós estamos fazendo de diferente para realmente ter esse diferencial? Né? Nós sabemos, todos vocês conhecem o Oscar, né? O Oscar fica maluco do basquete quando chama ele de Monsanto, né? O Oscar Monsanto, ele fica doido, porque o que o Santos tem a ver com isso? O que eu treinava, bicho, o que eu ficava arremessando lá diariamente, os caras acreditar isso ao Santos, é muita sacanagem. Então, quando uma coisa importante, né? Motivação, né? O que é a motivação? Né? Como é que se motiva as pessoas, um profissional, um jogador? Né? Muita gente acha que basta o técnico entrar lá no vestiário, fazer um discurso inflamado, vamos lá, e não sei o quê, e deu, tá tudo certo. Né? E não é por aí. E não é por aí. Né? Nós temos 2 tipos, né, de motivação. Aquela que vem de dentro para fora, intrínseca, aquela que essa realmente é a verdadeira motivação. Né? E a motivação externa, né? Que é aquela com gratificação, a torcida, o árbitro, o time adversário pode ser um grande motivador, né? O técnico, muitas vezes com elogio ou desafiando o atleta. E nós temos várias maneiras de estar motivando um profissional. Mas aquela que vem de dentro para fora, essa é muito importante. Essa é muito importante, porque essa, na hora da dificuldade, é essa que você vai começar, que você vai poder construir alguma coisa. Né? E isso você, como é que você busca, resgata isso dentro da pessoa? Tem um exemplo interessante, que entrevistaram o Ricardinho depois das Olimpíadas, e perguntaram, quando é que você sentiu, né, que o Brasil ia ser campeão olímpico e tudo mais? E foi interessante que foi falado o seguinte, nós sentimos, não hoje, não foi ontem, não foi aqui, né? Foi pelo que nós passamos, foi pelo que nós passamos, né? E foi citado numa das entrevistas, dizendo o seguinte, que o Brasil, numa das viagens que fez para a Europa, parou num aeroporto que tinha uma escala lá de 4, 5 horas, e o Bernardinho fez a seleção brasileira trocar de roupa e treinar no asfalto, no estacionamento, foi lá, bateu bola e tal. E quando o time chegou nos Jogos Olímpicos, a primeira coisa que eles lembraram foi isso. Eles falaram, ninguém aqui treinou no asfalto, ninguém treinou em estacionamento, então ninguém vai tirar da gente esse título. Né? Então, essa motivação interna que veio de dentro para fora, ela é muito importante. Né? Então, isso aí você tem que ir plantando nesse profissional, nesse atleta, para o momento mais importante, ele vai buscar isso. Né? Ele vai buscar. Por que tem
Atletas que se rendem facilmente e outros, eles lutam, buscam até o final. Né? É porque foi plantado isso dentro deles. De forma intencional ou não, mas foi plantado. Né? E a motivação externa, tem um fato interessante pra caramba. Quando eu estava na Unisul, eu era gestor, era o coordenador do projeto, eu contratei um treinador que se chama Carlos Weber. Ele foi um grande jogador também, e eu transformei ele em treinador, e ele ficou como treinador durante 5 anos lá na Unisul, e foi um ano até campeão. E um dos anos, e uma passagem dele interessante, foi que numa semifinal, nós estávamos disputando com uma equipe aqui de São Paulo, de Suzano. Uma equipe muito boa, muito forte. E que essa equipe tinha um treinador que chamava Ricardo Navarras, que hoje está na área da gestão esportiva também. E é um treinador também muito competente, já venceu vários campeonatos. Mas Suzano tinha uma tradição de estar sempre aprontando alguma coisa. Né? Todas as equipes que vinham jogar em Suzano sabiam que alguma coisa ia acontecer. Eles iam apagar a luz do ginásio, não ia ter transporte para levar para o treinamento, o vestiário ia ter algum tipo de... Enfim. E aí, nós estávamos jogando com o Suzano e era o melhor de 5 partidas na semifinal e a vantagem era nossa. Então nós jogamos a primeira partida em Florianópolis, nós vencemos, jogamos a segunda em Suzano, perdemos, jogamos a terceira em Florianópolis e perdemos. Íamos jogar a 4ª partida em Suzano e se perdesse, acabaria e estaríamos fora da final. E o time estava extremamente para baixo. Né? Motivação zero. Quer dizer, perdeu a grande chance de vencer em casa, poderia até perder lá e a 5ª partida ia ser em casa. E agora já ia decidir tudo na casa do adversário. O time estava extremamente para baixo. Né? E o Weber, extremamente preocupado, eu e ele preocupado, e ele falava, cara, temos que fazer alguma coisa porque o time está para baixo e não sei o quê, e ali não adiantava chegar nos caras, tem premiação, tem isso, não era isso, tinha que ser alguma coisa realmente que tocasse os jogadores, que fizesse crescer alguma coisa de dentro para fora. E aconteceu um fato interessantíssimo, né, que um dia antes da viagem chegou uma encomenda para o capitão do time, que era o André Heller na época, que está na seleção brasileira hoje, interessado a ele, vindo de São Paulo. Né? E ele abriu aquele pacote, um pacote pardo, e dentro desse pacote tinha várias fraldas. E cada fralda tinha o nome de um atleta, do técnico, inclusive a minha também, Renan e tal. E no fundo tinha um bilhete, falando assim, isso é para vocês, quando vier a Suzano, não sujar o nosso ginásio. Coloquem. Né? E aí os jogadores, aquilo ali parece que foi um soco aqui, né? Os jogadores ficaram indignados, falaram, o que esse cara fez? Eu pensei, não acredito que esse cara fez isso. Quer dizer, tudo que a gente precisava era realmente uma coisa desse tipo. Né? E os jogadores ficaram malucos. Né? Eles não queriam mais nem treinar. Falaram, vamos embora para São Paulo, que eu quero jogar, eu vou matar esses caras, não sei o que. E eu fiquei maluco também. Né? Então, deixa comigo isso aqui. Guardei todas as fraldas e tal, botei dentro do pacote. Eu falei, vamos ganhar lá, eu vou devolver isso aqui. Eu falei, não vai ficar assim, né? Aí fomos para São Paulo, os jogadores estavam malucos. Chegamos lá, vencemos o jogo 3-1. No quarto set, jogo equilibrado, jogo bom. Vi que a gente estava prestes a ganhar, já desci, eu o jogo todo com o pacote embaixo do braço aqui assim, né? Aí desci as escadas, já fiquei na beira da quadra. A hora que acabou o jogo, nosso time comemorando e tal, não sei o que lá, eu já entrei, chamei o delegado do jogo, o árbitro, o cara da televisão, chamei todo mundo, os envolvidos ali, falou aqui, isso não se faz, é antiético, isso aqui não nos pertence, isso aqui é de vocês agora para voltar aqui para a partida lá e tal. Os caras, o que é isso aqui é de vocês, tal. E fomos embora. Aí voltamos, e essa história da fralda, só se falava nisso, né? Porque as fraldas, e começou a ser engraçado no meio dos jogadores também. E o Weber chegou para mim e falou, Renan, temos que baixar a bola dos caras, porque eles não estão mais falando no jogo, só estão falando da história das fraldas, né? E acabou, né? Já vencemos o jogo, chega e tal. Eu falei, Weber, mas é inevitável, o que os caras fizeram, isso não se faz, cara. Não, mas tem que acabar com isso, tem que voltar o foco aqui na 5ª partida e tal. E aí, nisso, passou-se alguns dias tal, e o time totalmente fora da 5ª partida, só se falava nisso, que a gente foi lá, venceu, tá? E muitas das vezes, né, se você passa o ponto, é prejudicial, né? E o Weber, muito preocupado com aquilo, ele me chamou um dia na sala dele e falou, nós temos que falar com os jogadores e botar eles, aterrissar esses atletas, cara. Eu
falei, Weber, é inevitável, os caras compraram guerra, agora vai ser assim até o final, cara. Ele falou, cara, mas o problema todo é o seguinte, não foram eles, fui eu que mandei essas fraldas. Aí eu falei, e tu só me fala agora isso. Né? Aí ele falou, cara, porque ele é um argentino, né? Tinha que aparecer tudo muito perfeito, tu foi um artista, cara. Eu falei, aí eu lembrei da cena aí jogando no meio da quadra, lá depois do jogo, com televisão e tudo. Eu falei, o mico foi muito grande. Mas enfim, é importante a gente saber que existem maneiras também da gente motivar a galera nos momentos mais importantes. Liderança, liderança, a gente fosse falar de liderança, poderia ficar aqui o dia todo falando sobre liderança, que é um capítulo grande. E hoje, se a gente falar qual é o melhor técnico de futebol, né, brasileiro, todo mundo vai lembrar, o Filipão, beleza? Mas será que é o melhor técnico mesmo? Eu sei lá se é. Não sei. Será que o Luxemburgo ele não entende tanto quanto ele? O Parreira? Agora, o maior líder é o Filipão, com certeza absoluta. Voleibol, Bernardo, claro. Técnico, não sei. Talvez tem outros técnicos que entendem tanto quanto ele também. Mas é o maior líder que tem na gestão, né, de uma equipe. E esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Se formos buscar hoje, na literatura brasileira, né, definições de líderes, vamos encontrar várias. Né? Só que tem algumas que são muito importantes para dentro de uma equipe. Né? Uma delas, líder, é aquele que desperta o desejo nas pessoas de serem influenciadas. Né? Então as pessoas acreditam naquela pessoa, falando, a pessoa tem bons princípios, eu estou com ele. Né? Então esse é um bom líder de termos. Né? Ou um líder, aquele que consegue mudar o estado mental das pessoas. Né? Então todo mundo para baixo, time cansado, a equipe de trabalho cansada, desanimada, o cara chega e põe todo mundo para cima. Esse também é um líder positivo, um líder interessante em termos. Né? E muita gente pergunta, quem é um líder da tua equipe? Na verdade, nós temos que ter vários líderes. Vários líderes. Nós temos que ter vários líderes, cada um da sua maneira, mas todos nós, de alguma maneira, temos que exercer, em algum momento, um papel de liderança. Mas, na minha concepção, o verdadeiro líder é aquele que lidera pelo exemplo. Esse é o verdadeiro líder. Esse é o grande diferencial. Esse é o grande diferencial. Quando eu jogava, eu sempre fui um jogador muito vibrante, falava, enfim, agitava muito dentro de quadra, e todo mundo diz o seguinte, o time tem a cara do treinador. Né? E eu queria que o time tivesse a minha cara. Então eu não poderia jamais ter a pretensão de ter um time vibrante e eu de bonitão lá, sentado e sem fazer nada. Então tenho que tentar mostrar o que eu quero, de alguma forma. Né? Então saber liderar pelo exemplo é fundamental. É fundamental. Então, tá frio, vamos treinar, tá muito frio. Né? Eu não posso ficar de agasalho, com jaqueta e tal, e mandar todo mundo embora de short. Não, eu vou ter que ser o primeiro a tirar. Dar o exemplo e fazer com que eles entendam o que eu quero. Né? É dessa maneira que a gente precisa trabalhar, é dessa maneira que eu quero. Então, saber liderar pelo exemplo é muito importante. Porque quando você se torna líder, você não ganha uma coroa. Parabéns, você é líder, não. Você ganha a responsabilidade de tirar o máximo dos seus liderados. Né? Essa é a verdadeira função de um líder. Quando as estratégias para você chegar, elas são importantes. Né? Hoje, você vê que tudo que a gente está falando aqui, de alguma maneira, a gente são princípios que a gente nasce com isso. A gente nasce com isso. Só que na medida que o dia a dia vai passando e tudo mais, a gente vai deixando um pouco de lado. Mas a estratégia é uma coisa fundamental. Né? Dizem já os velhos generais de guerra que você jamais pode ir para um combate sem ter um plano de ação. Você tem que ter sempre um plano de ação. Se está certo ou errado, pouco importa. Né? O importante é que você tenha um plano de ação. Porque depois que você tem um plano de ação, se ele estiver errado, você pode modificá-lo. Você não consegue criar um plano de ação durante uma guerra, durante um combate. A mesma coisa num jogo. Você vai para um jogo, vamos lá que a gente vai ver como é que vamos jogar. Não, você tem que, eu quero isso, isso e isso. Depois o que está errado ou o que não está dando certo, você consegue de alguma maneira modificar. Você consegue de alguma maneira estar modificando. Um dos grandes nomes do voleibol mundial chama-se Kurt Kirelis. Esse foi um grande fenômeno.
E ele era um estrategista, assim, incrível realmente. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo vários anos, foi bicampeão olímpico indoor e campeão olímpico na praia. Então, realmente um fenômeno. E a maior qualidade dele era ser estrategista. Então, no jogo, era impressionante os recursos que ele usava, impressionante as atitudes dele. Tem uma passagem com ele. Um dos primeiros mundiais de vôlei de praia, jogou eu e Bernard contra Kira e Timos. E eu estava jogando na Itália esse ano, viemos para cá e fomos para a final, né? A dupla brasileira e a dupla americana. E eu lembro que estava muito quente no Rio de Janeiro, dentro da arena, e nós vencemos no primeiro set, perdemos no segundo set, e no terceiro set estava o tie-break. Aí na metade do tie-break, pedido de tempo, corri para baixo, enfim, na sombra, água e tal. Aí eu e Bernard olhamos, tá o Kira ali parado no meio da quadra, assim, parado esperando. A hora que nós olhamos aquilo, eu cutuquei o Bernard, olha o cara lá. Aí o cara parado, eu falei, Bernard, acabou o jogo. O cara é uma máquina, o cara tá inteiraço, e nós aqui, acabados, né? Deu, né? Aí entramos assim, parece que a gente ia diminuindo, cada vez que a gente entrava dentro da quadra. E as bolas que chegavam perto, próximo a gente, as bolas que daria para a gente tentar salvar, a gente nem ia mais. Falava, acabou, o cara não dá, não vai ter jogo. E não deu outra. O cara ganhou o jogo, foram campeões. E à noite teve então um jantar de confraternização. E aí foi questionado. Falei, mas bela forma que você está muito bem. Ele falou, cara, eu estava morto. Foi a maneira que eu encontrei de mostrar para vocês que eu poderia chegar até o final. E aí, obviamente, quando eu soube disso, eu falei, jura? Quer dizer, é difícil. Então você, muitas das vezes, né, com estratégias, você consegue, de uma maneira ou outra, mudar todo um panorama. Né? Ele mesmo teve uma passagem interessante. Ele estava jogando um campeonato na América, de dupla também, e o parceiro dele ele começou a sentir câimbras. Só que não falou nada para ninguém. Ele foi no ouvido do Kira e comentou, olha, eu estou com câimbra, cara, vou ter que parar o jogo, e vôlei de praia não tem substituição, não tem nada, ou seja, tem um atendimento médico, mas se continuar, é desistência e acabou. Aí o Kira ele falou, olha, não fala nada, deixa eu pensar aqui o que nós vamos fazer. E você sabe que o vôlei de praia, quer dizer, eu jogo 2 contra 2, normalmente você escolhe um para sacar e castiga ele até o final. Né? E obviamente não era o Kira, eles estavam castigando o companheiro dele. E aí num desses lances, o Kira ele foi levantar uma bola e caiu e simulou uma câimbra. Né? E aí o time adversário olhou, aí segunda bola, simulou de novo, aí parou o atendimento médico e tal, daí o dupla do outro lado já falou, o velho lá tá morto, vamos mudar o jogo, vamos sacar só nele. Deixa o outro lado do lado de fora, vamos sacar só nele. E ele levou o jogo até o final assim, acabou vencendo e tudo mais, e depois todos ficaram sabendo do que aconteceu. Então, as estratégias são fundamentais. Você conseguir, dentro do seu ambiente de trabalho, estar fortalecendo a tua equipe. Aconteceu um lance interessante na final do nosso campeonato, que a minha equipe era uma equipe jovem, né? Jogadores que não tinham muita expressão, e tinha um só que era o jogador mais experiente, que é um bem moreno, o Dirceu, o único que já tinha vencido um campeonato. E na final, outros jogadores começaram a se sobressair. Né? Então o Bruninho, filho do Bernardinho, era o grande levantador do momento, o Sidão, que hoje está na seleção e foi para a Itália, estava sendo grande também, destaque como meio de rede, e os jogos estavam sendo transmitidos pela Globo, e obviamente a Globo em cima desses jogadores jovens, os grandes destaques e tal, e eu senti que esse jogador, que era o mais velho do time, mais experiente, estava meio para baixo. Né? Aí eu chamei a menina da Globo que eu conhecia, eu falei, cara, o Rosane, precisa entrevistar o Dirceu. Ela falou, não, mas não está na pauta. Não, mas tu vai entrevistar ele, precisa entrevistar ele. Liga as luzes e não grava. Fala, pergunta e tudo bem. Né? Porque ele tem que se sentir importante dentro desse contexto. Nem que depois não vai ao ar, mas entrevista ele. E não deu outra, quer dizer, ele que estava para baixo, né? Antes do treino, daí foi lá, a câmera, ação, tá em cima dele, ele se sentiu grandão, super prestigiado. Então foi ali naquele momento, uma jogada muito importante para a gente, porque ele era um jogador muito importante. Ele era um jogador muito importante, mas ele estava se sentindo
para baixo, e a garotada, que ele tinha dado todo o suporte durante todo o ano, na reta final, obviamente a mídia estava favorecendo a molecada, estava deixando ele, que é o jogador mais experiente, um pouco de lado. Então foi importante para que ele pudesse ter, enfim, ter um carinho. Tomada de decisão, né? Então você tem um time lá comprometido e tal, motivado, e uma coisa difícil às vezes é você conseguir tomar decisões, né? Tomar decisões. Existem alguns chavões que vêm, principalmente do futebol, que acho que todos vocês já ouviram falar, que time que ganha não se mexe, né? Time que ganha não se mexe. Isso é o maior absurdo que existe, porque hoje, se você é líder de mercado, se você não estiver buscando diariamente novas soluções, capacitando os seus profissionais, em busca de novas soluções, você vai ser ultrapassado sim. É uma coisa do esporte, né? Se você é um time quase que imbatível, se você não continuar treinando forte, renovando, buscando novos talentos, criando novas jogadas, novas opções, você vai perder o campeonato na hora importante. Então, você tem que mexer constantemente. A gente diz sempre no voleibol, né, se você tem medo de errar, não tente. Se você tem medo de perder, não jogue. Né? Você tem que arriscar. Você tem que arriscar. Você tem que buscar algo mais. Eu tive um exemplo nessa reta final, que antes de ir para o quinto jogo, nós, melhor de 5, nós não tínhamos a vantagem. Então o primeiro jogo foi em Minas, nós perdemos. Nós vencemos o segundo, vencemos o terceiro em Minas, e o quarto jogo, todos achavam que a gente ia vencer em casa. Era em casa, quarto jogo, e nós perdemos feio, de 3-0. Perdemos feio. E íamos jogar a quinta partida lá em Minas, já sabíamos que ia ser no Mineirinho, 20 mil pessoas. E nesse jogo, o nosso líbero, ele era um jogador craque de bola, ele saiu e voltou quase 5 horas da manhã. 2 dias antes. Ninguém ficou sabendo, perdemos o jogo. E depois do jogo eu fiquei sabendo que sempre tem alguém que vê. Né? E o normal é concentrar um dia antes, só que 2 dias antes ele saiu. E o time inteiro ficou sabendo também depois. E esse garoto que está aí na foto era o segundo líbero, apesar de estar um pouquinho calvo assim, mas ele é super jovem, tem 21 anos. Para a posição de líbero é muito jovem. E ele teve que jogar o quinto jogo, né? Quer dizer, que valia tudo ou nada, e ele teve que jogar. Por quê? Porque eu tive que tomar uma decisão muito importante ali, porque eu fiz com que o time acreditasse que nós só tínhamos uma chance de ganhar o campeonato, que era como time. E como time nós tínhamos uma relação de confiança extrema, E esse garoto, né, o líbero titular, ele rompeu essa relação de confiança, saindo e voltando 4, 5 horas da manhã. Então, e o grupo esperava, o time esperava que eu tomasse uma decisão. Então eu reuni todo mundo numa sala, inclusive o garoto, o líbero, e fiz uma pergunta só. Eu quero saber de vocês, nós precisamos tomar uma decisão importante, até porque era uma decisão que, se tomasse de forma precipitada ou errada, alguém seria crucificado, com certeza, e perdesse o jogo. Então tinha que ser uma coisa muito bem pensada. Mas eu fiz uma pergunta só para o time. Eu quero saber se vocês, né, nessa quinta partida, se vocês acreditam que o Denilson, que era o líbero que tinha saído, né, no 24-23, no último ponto do jogo, ele vai te jogar de cabeça no meio das cadeiras para salvar uma bola para vocês. Né? Ele que saiu e voltou às 5 horas da manhã, 2 dias antes, da partida mais importante de nossas vidas. Então a minha pergunta é essa: vocês acreditam que ele no 24-23 vai te jogar de cabeça para salvar uma bola por vocês? E todos falaram que não, eu não acredito. Então nesse momento eu tive que tomar a decisão de tirar ele do time. O líbero é uma pessoa tão importante hoje como um levantador, tão importante quanto. E foi uma tomada de decisão importante, de alto risco, e que no fim deu certo. E o time superou e acabamos vencendo a quinta partida lá. Né? E foi uma grande partida desse garoto. Então, muitas vezes, sair da zona de conforto é fundamental. Né? Sair da zona de conforto, porque a coisa natural ali era fechar o olho. Não, agora não é hora de mudar, não. É sempre hora de mudar. Né? Tomar decisões
sempre muito importante. Até porque a gente sabe que o sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã, né? Não quer dizer o que você está fazendo hoje vai dar certo amanhã. Então você tem que estar buscando sempre novas soluções. E o resultado final foi esse, né? Essa é a foto do time campeão. Nós jogamos 75 partidas no total, tivemos um aproveitamento de 80%, quer dizer, vencemos, foram 58 vitórias e 17 derrotas durante o ano. Nós jogamos 6 competições e vencemos das 6, 4. Fomos campeões em 4 e 2 em segundo lugar, ou seja, ficamos sempre na final. Então foi realmente um projeto vencedor. E uma coisa interessante é que o que eu falei agora aqui, o sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã. O que quer dizer com isso? É que tudo que foi feito esse ano, né, se eu repetir exatamente nesse ano aqui, eu posso garantir que não vai dar certo. Não vai dar certo. As chances de darem certo é mínima. Por quê? Porque eu tinha um time o ano passado, né, na temporada passada, que não acreditava, um time de jovens. Hoje eu tenho um time campeão, com status de campeão, jogadores que já são campeões. Contratei outros jogadores que vieram jogar no time campeão, quer dizer, o padrão, a filosofia é outra completamente diferente. Hoje eu tenho que fazer com que eles ponham o pé no chão e digam o seguinte: o mais difícil do que chegar é permanecer. Então as estratégias são completamente diferentes. E o resultado legal foi que dessa equipe, né, os dois mais veteranos, o Dirceu, esse moreno, está jogando na Coreia, fez um contrato maravilhoso. O Bob, que era o segundo mais experiente, está jogando na Coreia, não, o Bob na Coreia e o Dirceu na Rússia. E esses 4 que eram titulares, também o Sidão, o Bruninho, Bruno Zanuto e o Éder, todos estão na seleção brasileira. E o Bruno Zanuto e o Sidão foram para a Itália. E esses dois, e o Bruninho e o Éder, continuam no meu time. Então, tivemos um resultado também muito legal, não só de títulos, de fixação de marca, da CIMED, resultados e tudo mais, né, vínculo da marca, da empresa com sucesso, qualidade, vitória, enfim, essas coisas todas, mas o prazer de ver com que a gente, de alguma forma, fez parte na evolução da carreira desses atletas, né? Que fatalmente, mais cedo ou mais tarde, todos chegariam, né, em uma seleção brasileira, eu não tenho dúvida, mas eu tenho certeza que a gente conseguiu, de alguma forma, acelerar esse processo, né? E aí, se a gente perguntar, mas e agora? Como é que vai ser agora? Agora é tudo de novo, né? Tem que zerar e começar tudo de novo. Só que tem uma coisa muito importante, que a bússola, né, o balizamento é por aí, né? Então, tudo que nós falamos hoje aqui são valores que não saem de moda, né? E são as coisas mais simples possíveis, né? São as coisas mais simples possíveis. Muitas vezes a gente vai buscar resultados, né, ajuda, em coisas às vezes não palpáveis. E na verdade, o grande diferencial, no meu entender, e na experiência que eu tive como atleta também durante anos, de convivendo do lado de grandes atletas, é que o grande diferencial realmente está aí. Ou seja, você saber planejar, você saber conviver em equipe, você ter pessoas comprometidas do seu lado, pessoas motivadas, se superando, sabendo tomar decisões. E são todas coisas que são valores que a gente nasce com eles, né? Um bebê, você pega uma criança, né? Qual é o time dela? O time é mãe, o pai, o irmão, e ela não abre mão daquilo de jeito nenhum. Ela não abre mão, é o time dela e acabou, né? Eles são comprometidos, extremamente comprometidos. Extremamente. Tira um brinquedo da mão de uma criança para ver. Estão brincando com aquilo ali é a coisa mais importante do mundo para eles, né? São estratégicos, muito mais do que a gente, né? Só que esses valores, muitas vezes, a gente perde, né? Na pressão do dia a dia, a gente começa a ficar mais individualista, egoísta, solitário, a gente começa a perceber o mundo de outra maneira, e na verdade não é assim.
né? Na verdade, nós temos que saber conviver em equipe, saber valorizar as pessoas que estão do nosso lado, saber jogá-las para cima também, né? Porque nós queremos ter pessoas interessantes do nosso lado. Vou pedir para passar um vídeo agora, que é o seguinte, são um vídeo de 3 músicas, espero que tá certinho? Que se estiver certinho é bacana, porque é um vídeo, esse aí, de 3 músicas que vocês vão ver alguns momentos de Jogos Olímpicos, onde momentos de superação, momentos de vitória, de frustrações também, que fazem parte da nossa vida, momentos de extremamente... tem uma cena de superação, de espírito de equipe, que é de uma ginasta, que chama Carol Strug. Essa ginasta, ela era mais uma ginasta na equipe americana, e ela acabou sendo a grande estrela dos Jogos Olímpicos de Atlanta, porque a equipe americana, ela, num determinado momento, ela torceu o pé, ficou com o pé luxado, e a equipe americana, para vencer a medalha de ouro, ela tinha que fazer o salto e cair em pé, né? E ela cai com o pé só, vê que ela sente muita dor, o treinador dela, ele corre do lado de fora, né? Então ele combina com ela, para ela não pensar mais em nada e só escutar a voz dela, a voz dele, então ele corre junto com ela pelo lado de fora, assim, né? Se rever várias vezes, vai ver que uma cabecinha correndo, e ele gritando, ela só concentrando, faz o salto, cai em pé. Então mostra ali o quanto ela enfim, larga, né? Deixa de lado as vaidades, egoísmo e tudo mais, em prol de um resultado da equipe, né? Então, e acabou sendo a grande estrela. Então a gente vai ver várias cenas bem interessantes.
the hope of the world in my hands. I'll take this moment to be all that I can. Look to you to see the future stronger and free. Today we will show who we are. We are the earth. We're together again. My friend, will you show us the way? We travel on, guided by the fire within makes you reach out to the goal. You redefine the best by stretching the soul. A world in need of inspiration looks to you and me. Today we will show who we are. We are the earth. We're together again. My friend, will you show us the way? We travel on, guided by Since ancient times we've come together in the light of day to stand for all the world to see. People reaching out to greatness, stories can be. We will show who we are. We are the Today you will show who you are. The best on earth, and you bring the world together again. My friend, you have shown us the way. Look to your heart, you will find you will find Em 96, esse meu filho mais velho, que está com 13 anos hoje, ele estava com 2 aninhos e em fevereiro, dia 29 de janeiro, a gente descobriu que ele estava com leucemia, né? E para a gente, quem é pai aqui, enfim, mãe, sabe o que é, né, o primeiro filho, a gente encarar uma situação dessa, né? Foram 4 anos e meio de tratamento, duríssimo, né? E conseguimos vencer essa batalha. Mas o mais interessante disso é que o aprendizado foi enorme, enfim, as dificuldades foram maiores ainda, mas o mais interessante disso é que eu me vi, durante esses 4 anos e meio, trabalhando intensamente dentro desse perfil que eu estou passando aqui para vocês hoje, né? Muita gente pode dizer, mas esse negócio de saber conviver em equipe, sabe, trabalhar comprometido, isso aí é do esporte, cara. Aqui o meu negócio sou eu e mais ninguém. Quer dizer, não. Mesmo esporte individual, hoje você tem que saber conviver em equipe, você tem que ter pessoas comprometidas, você tem que, enfim, trabalhar pessoas motivadas, você tem que tal. E esses 4 anos e meio de tratamento, nós tivemos o nosso time, nós fechamos uma equipe, né? Nós tivemos que tomar decisões importantíssimas, estávamos extremamente motivados a ter aquele resultado, soubemos planejar, né, o que nós queríamos. Então foi muito difícil, mas depois de algum tempo a gente viu que não foi nada diferente, né? Todo o aprendizado que eu tive através do esporte, eu pude utilizar também na vida pessoal.
né, na vida pessoal. E eu tenho certeza que não existe, vou repetir aqui, quer dizer, não existe o segredo do sucesso. Existe sim, né, valores, né, esses ou outros, e tão importantes quanto eu estou passando, só o que eu pude aprender nesses anos todos dentro do esporte. Mas eu acho que no momento que a gente conseguir trabalhar e conviver e viver próximo a esses valores, né, eu obviamente jamais vou garantir um sucesso, mas as chances aumentam bastante. As chances aumentam bastante. Né? E o mais legal disso tudo é que, se a gente tiver a oportunidade de se encontrar novamente daqui a 10, 20 anos, lá na frente, a gente poder olhar para trás e dizer, valeu a pena mesmo ter vivido essa vida. Eu acho que esse é o maior barato disso tudo. Tá bom? Obrigado, parabéns pelo evento. Sorte para vocês. Queria saber se tem perguntas. Não tem, então vamos encerrar. Vou agradecer então o Renan pela palestra. Obrigada a presença de todos vocês. Próxima quarta a gente manda o convitinho do próximo workshop. Obrigada.